Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia de Aquino, eu sou paraibana, sou diretora, roteirista, preparadora de elenco e faço mais algumas coisas. Desenvolvo roteiro, dou aula de teatro, sou morena, cor de índio, cabelinho curto, tô com a camiseta branca, onde está escrito Atores de Par, Produções Artísticas, e uma calça que tem listinhas brancas. Vamos lá começar. Queria que as meninas também se apresentassem para a gente adentrar aí nesse assunto tão importante. Perfeito. Vou começar então a tomar a palavra. Obrigada, gente, pelo convite, por estar aqui nesse encontro, nessa plenária. Eu sou Tamires Serquete, sou produtora, resido na cidade de São Paulo, sou de São Paulo. É, Sou uma mulher cis, branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos escuros, e estou com uma camiseta bege e um colar marrom. Isa, Olá, eu sou a Isanei, eu sou da cidade de Guarulhos, São Paulo. Sou uma mulher cis, negra, cabelos cacheados curtos, escuro, castanho, castanho escuro. Estou vestindo uma blusa azul marinho e um par de brincos dourado em formato de círculo. E obrigada por esse convite. Fico muito feliz por estar nesse espaço, poder estar dialogando, aprendendo, dividindo. Então, muito gratidão por esse convite. coisa boa. Então, a gente vai iniciar essa nossa conversa de um modo leve e simples para que todo mundo entenda como são as nossas lutas num set de cinema. Nós, mulheres, dentro de um set de cinema. A gente sabe que tem que ultrapassar muitas barreiras. A gente mora num país onde a predominância nessa nossa área é masculina. A gente sabe disso, um país também muito machista. E eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho como foi vocês entrarem no mundo do cinema, vocês mulheres, né? Vamos começar com Tamires para a gente seguir sempre essa ordem, para ficar organizadozinho. É, como foi o teu pontapé inicial para entrar no set de cinema? Perfeito. Bom, desde muito pequena eu faço aulas de teatro, de dança, então de alguma maneira ali eu já fui tocada pela arte, né, pelo prazer do cinema. E tentei, em algum momento a gente sofre muita pressão, né, no ensino médio sobre que profissão que a gente vai fazer, uma pressão de até mesmo ter profissões que a gente julga que são profissões um pouco mais seguras, né, seguras em termos de conforto, seguras em termos de você ter um salário fixo, né, enfim. E aí eu tentei por outras áreas e, de repente, aos 20 e poucos anos, o teatro e o cinema me puxaram de novo, né? E aí aqui em São Paulo eu comecei a produzir teatro. E aí eu estava num grupo e a gente resolveu produzir um curta-metragem. E esse curta-metragem eu fui percebendo que eu tinha habilidades ali, não só para produzir teatro, mas eu tinha habilidades que faziam com que eu encontrasse soluções rápidas para problemas que tinham no set, ou até durante a pré-produção, né? Então, desde conseguir contrapartidas, conseguir dinheiro, conseguir os atores, convidar diretor. Então, eu fui montando e, de repente, o curto aconteceu. E isso me levou a sentir essa curiosidade muito forte pelo cinema. E aí eu resolvi estudar cinema, entrei em escola de cinema, fiz cursos de cinema, comecei a entrar na produção de fato. E aí eu enveredei mais para uma parte, para a produção, ah, e pensar a produção é, de alguma maneira, você levantar um projeto, né? É você tirar do papel, tirar da ideia, tirar o que as pessoas falam sobre aquele longa, aquela série, ficção, documentário, e você criar caminhos para aquilo acontecer. E aí eu percebi que eu gostava disso, que para mim isso era uma coisa gostosa, era uma coisa é, gratificante, que eu me sentia
realizada quando eu estava fazendo isso. Então, no sentido de profissão, eu fui percebendo que isso era um espaço onde eu me encontrava. Mas também a gente tem no cinema, já há muitos anos, um espaço de discussão, um espaço de lutas, né? Tem vários grupos que discutem, mulheres no cinema, por um exemplo, que discutem, que debatem esse espaço das mulheres na direção, esse espaço das mulheres em profissões que muitas vezes são vistas como profissões bem masculinas, né? E também esse espaço das mulheres, eu acho que é mais direcionado em cargos de liderança, de fato, né? E aí, quando eu estou pensando na produção, eu estou pensando de alguma maneira em um cargo de liderança. Então, por alguns momentos, óbvio, a gente é, não é levada tão a sério, porque em alguns momentos você percebe que eu ainda tenho um jeito meio leve de falar, eu não consigo ser uma pessoa muito rígida e muito ríspida, e não que eu acredite que uma posição de liderança tenha que ter rigidez e rispidez constante, ou tenha que ter isso, né? Você pode liderar, por um exemplo, por carisma, você pode liderar mostrando lógica, não necessariamente sempre pela rigidez ou pelo medo, né? Então, isso daí eu acho que não é muitas vezes tão fácil você ser uma mulher e você também, se você não for uma mulher talvez muito dura, você tem algumas dificuldades de ser levada a sério. Ou, por um exemplo, se você tiver que falar com algumas pessoas para você ajustar o set, para elas ajustarem o set, ou que você ajuda elas a ajustarem, muitas vezes elas também não conseguem levar isso muito a sério, né? E tem uma amiga minha, uma cineasta, que ela tem uma fala maravilhosa, ela é diretora, né? Então, ela já tem uma outra visão do set, né? E aí sim, ela de fato mandando no set e não no projeto, né? E aí ela de repente chega, ela fala que a luta das mulheres no set, ela é permeada por três fases. E eu acho que essa luta que ela fala, a gente pode dizer na sociedade, né? Ela é permeada na sociedade por três fases. A primeira delas é quando entra uma mulher no set e a equipe fala: e é uma mulher que vai dirigir. A segunda etapa é quando entra uma mulher no set e a equipe fala: olha, uma mulher que vai dirigir. E a terceira etapa é quando uma mulher entra no set e nada acontece, porque ela é diretora e vamos lá e vamos fazer o filme acontecer. Independente de gênero, independente de nada, a gente está lá realizando as ações, a gente sabe que é da competência das pessoas, né? Então, eu acho que aqui a gente bate num ponto muito. Eu não acredito que a gente esteja nem muito próximo ainda desse terceiro ponto, né? Para mim, a gente, na verdade, ainda está lutando bastante para garantir um lugar, talvez, nesse segundo ponto, da felicidade de ser uma mulher dirigindo um set, da felicidade de ser uma diretora de fotografia, da felicidade de ser uma produtora, por um exemplo, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente ainda tem que ter muita garra, muita perseverança, né, para a gente chegar nesse terceiro lugar, né, nesse lugar de é indiferente, a gente está lá pelo mérito de sermos quem somos, pelo mérito do que estudamos, da maneira que a gente realiza o nosso trabalho, né? É isso. Ótimo. Vamos lá, Isa. Bom, primeiro que eu só queria ser atriz. Era só o que eu queria, mais nada. E, na real, a minha formação, tudo para mim foi um pouco mais tardio, né? Minha primeira formação é gestão financeira, que eu me formei já tem, nossa, 2004, há 20 anos atrás, olha. E porque foi uma maneira que eu encontrei para me autossustentar, porque a gente tinha sempre aquela visão, né, de que a arte, o artista não dá dinheiro. Então, meu sonho de criança era ser atriz. Nossa, eu via espetáculo, só que meu caminho foi para um outro. Eu casei, tive filhos, e, e quando eu cheguei aos 32 anos, foi bem tardio mesmo, você tá vendo? Ó, você com 20, eu decidi voltar a estudar, e foi quando eu voltei a estudar teatro, que era o sonho que eu queria. E quando eu comecei a estudar, eu levei, era tudo assim muito, era mágico, né? E aí eu comecei a fazer testes para ir para os curtas de universidade. Aqui em São Paulo tem muito isso, né? Eles jogavam no Facebook lá, precisamos de uma atriz assim, aí é meio que troca de portfólio e tal. E aí eu ia para esses testes, aí eu acabei pegando um papel num set, e aquilo
né, atrás das câmeras, que é um que eu nunca tinha tido contato, nunca imaginei estar nesse lugar agora, nunca passou. E aquilo meio, sabe quando você tem aquela coisa de ir fazer, aí a questão da produção, e me formei em duas faculdades de arte cênica, e após eu resolvi estudar cinema. Aí eu fiz um MBA, uma pós aqui em São Paulo, e eu fiz um MBA bem completo, que cada aluno tinha que fazer 4 curtas-metragens, e no final todos dirigiam um longa-metragem numa posição que melhor saiu. Então eu tive oportunidade de estar na produção, na direção, na montagem, na direção de foto. Então, aonde eu estudei foi muito legal nesse sentido. Só que eu falava para a professora, que hoje é minha parceira de trabalho, a Luciana Stipe, olha, quando for escolher o pessoal pro longa, me coloca lá no, junto com os atores, que eu quero, sabe, ficar na preparação ali de ator, né? Quero ficar ali no todo saco cheio de ver planilha, que é o que eu mais faço no trabalho. Mas, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fui fazer foi me especializar em direito audiovisual, em lei de incentivo. E por quê? Porque eu comecei a trabalhar em sets de publicidade, que são sets que aquilo é tudo muito comercial. Você não coordena nada, assim, principalmente quando você está no cargo de coordenação, você não coordena questões que você acaba se passando, questão, vamos falar até estruturalmente, eu conto no dedo quantas pessoas negras eu já vi no set junto comigo. É um exemplo, né? E, e a forma que as coisas são feitas, como elas eram direcionadas, principalmente sempre com foco no cliente, isso começou a meio que me incomodar. E olha que eu trabalhava em assessora financeira há mais de 18 anos, saí para trabalhar no audiovisual. E foi a primeira coisa que eu me deparei foi com o mundo da publicidade. E já chegou, já chegou, eu fui direção de produção de uma grande marca aí, de um reality, e chegaram a me confundir com a pessoa da alimentação. Não que tenha alguma questão nisso, até porque com meus projetos menores eu faço de tudo. A gente sabe que é assim, né? Que a gente começar de tudo. Meu sonho é dirigir no stream e ficar lá só dirigindo, assim, né? Só nessa posição, e não é nossa realidade ainda hoje, pessoal. Que é o que geralmente que eu digo que é produções independentes brasileiras, é nesse lugar. E eu comecei a pegar projetos das pessoas para começar a escrever em editais. Porque uma pessoa, que foi a Georgia, da Coração da Selva, eu tive uma aula com ela na época, na barca, ela falou o seguinte, que eu gosto até de falar sobre isso porque foi isso que me tocou. Ela falou assim, gente, edital não é bicho de sete cabeças. Leia e responde. Pensa nisso. E eu fiquei com isso na cabeça, te juro, é uma coisa tão simples, tão simples. E eu comecei a pegar projeto de fulano, ciclano, olha, tem um roteiro aí, daí, vou escrever. Aí eu comecei a fazer isso, comecei meio que me exercitar. E, por cargas d'água, não digo do destino, mas da presidência, o primeiro projeto que eu ganhei foi o meu próprio roteiro. E daí começou, né? Começou. Mas antes disso, durante que eu estudava, o primeiro curta que eu rodei foi com dinheiro de venda de pano de prato. Então, a gente, aí para a gente ter noção assim, das estruturas como elas vão se formando, eu não tinha acesso a um grande set audiovisual, eu não tinha acesso a grandes produtoras, eu não tinha esses acessos. E a partir dessa produção, eu pude disputar um edital e começou assim. Então, hoje eu estou diretora e produtora, sempre faço produção executiva também. Eu tenho esse outro lado de coordenar carismaticamente. As pessoas geralmente gostam de estar no meu set, Isa, mas quando eu falo, quando tem que apertar o cerco, todo mundo já meio que me reconhece, né? Então, hoje eu já tenho uma equipe que é a que eu mais trabalho. Recentemente eu estive num set só de mulheres, era um projeto aqui da cidade. E trabalho, eu tenho um set que geralmente hoje é dirigido mais por mulheres. né? E,
E geralmente as pessoas, inclusive, a primeira vez quando eu peguei uma pessoa nova na equipe, que ela não sabia que ela foi contratada por uma terceira pessoa, ele virou para mim e falou isso. É a primeira vez que eu vejo uma mulher dirigindo, né? Falou isso. Isso, eu tô falando, a gente está falando em 2020. E quando a gente fala da questão da mulher dentro do set, isso se amplia quando a gente está falando de mulher negra, infelizmente. Infelizmente. Então, às vezes você é questionada, por exemplo, até como diretora, por que seu personagem é negro? Porque o corpo negro, ele automaticamente ele é político. Então, você no início você começa a ter que se justificar uma coisa que geralmente eu digo nos meus projetos, que eu trabalho com projetos de impacto social, trazem geralmente entretenimento, mas eu digo que a minha posição é normalizar aquilo que deveria ser normal, né? E desnaturalizar aquilo que as pessoas acham natural. Então, ainda hoje, para eu conseguir me manter no audiovisual, minha luta é constante, escrever 30 editais, é, sabe, por edital. Aqui em São Paulo, a gente tem ainda essa questão dentro do governo de que considera-se a cultura como uma economia criativa, por isso que eu gostaria até de afirmar aqui, que se eu tivesse essa visão há muitos anos atrás, eu não teria feito meu primeiro filme com 40 anos. Eu teria feito há muito mais tempo também. Também eu acabo trazendo essa questão da falta de representatividade, porque se eu tivesse visto uma mulher negra como diretora, como uma cineasta, talvez também eu já tinha começado há muito mais tempo. Então vocês começam a perceber que é tudo uma estrutura. E, e eu só estou nesse lugar porque é uma batalha a cada dia. Então, esse ano, por exemplo, eu ganhei em torno de 6 editais, ou seja, que eu vou trabalhando durante o ano. Eu estou saindo com o filme rodando, escrevendo alguma coisa, já pensando no ano que vem. Então a gente meio que tem que ficar sempre pensando, tá executando agora e pensando no ano que vem, tá circulando com alguma obra. Então é cansativo? É. Às vezes eu falo, olha, eu queria só dirigir e ainda não estou nesse lugar. É, e é isso que eu busco, para eu conseguir ampliar esse espaço também, tanto na frente das câmeras como atrás delas. Então, majoritariamente, o meu elenco geralmente é pessoas negras, eu trago questões, não genericamente falando só sobre questões raciais, e sim como a vida como um todo. Então, porque nós somos seres como qualquer outra pessoa, por isso que eu sempre pontuo, é normalizar o que as pessoas deveriam achar normal. Então, no set, hoje, como eu já tenho uma equipe que já vem comigo trabalhando há uns 10 anos, é, já é mais amarrado. Porém, hoje eu estou com uma parceria com a Mulher Filmes aqui de São Paulo, que está fazendo um projeto de aulas de produção e produção executiva só para mulheres. Hoje a gente tem umas 60 mulheres em aula, também foi facilitado também por edital público, que é um lugar, um movimento que a gente quer estender, quer ampliar, né? Dar mais acesso, trazer mais mulheres. Então, a nossa luta acaba também sendo política, né? Para conseguir permanecer no espaço. A questão não é chegar, a questão é permanecer. Então, A gente sabe como é difícil a gente ocupar esse lugar que é nosso por direito. Nós sabemos as nossas lutas, as nossas dores, quantas noites a gente chora para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Eu também comecei no teatro, continuo no teatro hoje também ainda, mas já mais vivendo para o cinema e fazendo cinema do que atuando no teatro. Tenho aí 4 filmes também, e a gente acaba fazendo várias funções. Vocês tocaram nesse assunto de poder a gente exercer várias funções dentro do set, porque a gente precisa pagar nossas contas, né?
né? Isa comentou Exatamente. agora, a gente queria ocupar esse espaço só de, não, só de roteirista, vou só escrever e passar, ou só de diretora, estou ali, mas a gente sabe que não é fácil. Meu último filme, o Sete, também era só mulheres, sou libriana também, a gente gosta das coisas, né, tudo equilibrado, então a gente sabe das nossas lutas, das nossas dores, né, que a gente passa. E eu estou vendo, na Paraíba, Goiás, São Paulo, a gente está vivendo a mesma realidade. Onde é o nosso espaço? Como é que a gente pode ocupar os nossos espaços, né? Eu queria que a gente agora falasse um pouquinho sobre essa questão do machismo, né, que a gente encontra, dessas dificuldades que a gente encontra, não só no sentido de ter o assédio, o machismo, mas essa questão também que eu tenho presenciado e já presenciei, é um set formado por mulheres, mas que as mulheres agem com machismo com a gente. Como é que vocês lidam quando vocês passam por uma situação dessa? Qual a dica que vocês dão para a galera que está começando, para outras mulheres que também passam por isso? Quando vocês sofrem o machismo, como é essa reação de vocês? Bem, é, de antemão, uma coisa que eu faço que é fundamental, por um exemplo, nos documentários que eu produzi, no ficção, é sempre também, assim como eu quero uma tela, né? Eu quero que o que seja representado lá tenham mulheres, então isso daqui acaba sendo também uma luta de alguma maneira, e também atrás das câmeras a gente tem um ambiente, se não equilibrado, eu diria até com buscar mais mulheres, né? E agora eu tive um set esse ano praticamente só de mulheres, com uma diretora negra maravilhosa, com a Joyce Prado. É, se eu não me engano, eu tive só um homem nesse set, o restante foram só mulheres. Mas enfim, a gente aqui nesse documentário, todas as entrevistadas foram mulheres, porque aí é um documentário que a gente está trazendo uma pauta sensível, né? A gente está falando, trazendo pauta de gênero, trazendo pauta de raça e falando sobre determinados tipos de trabalho no Brasil, né? E que de alguma maneira esses trabalhos são remetidos à mulher, né? Então, eu trago um pouco da fala da Isa, né, de pensar esse lugar do cinema como um grande porta-voz de comunicação também, para que a gente consiga colocar pontos que a gente acredita, né? Pontos que a gente acredita que a gente vai construir um mundo melhor a partir deles, através de informação, através de entretenimento, né? A gente já sabe o poder do entretenimento para educar, né? Vou até colocar educar entre aspas, não nesse sentido de uma educação formal, mas o poder do entretenimento para levar informação. E muitas vezes aquele documentário que a pessoa assiste, ela já vai buscar mais informações depois via celular, na web, de alguma maneira pela internet, conversar com as pessoas sobre o que ela está assistindo ali. Então, esse é o primeiro ponto, né? O que que a gente coloca? Quais são essas ideias? Então, nesse filme, se a gente colocar alguma coisa de machismo, se a gente colocar alguma coisa de preconceito, que a gente coloque no sentido crítico, para falar, olha, isso daqui é preconceito, daqui é crime, vamos discutir sobre isso, a gente ainda repercute muito disso. Então, acho que, em primeiro lugar, é pensar nesse lugar da, da, do arco narrativo do que a gente fala, né? É, teve uma série documental que eu fiz que a gente falava basicamente sobre toda a história do dinheiro. A gente gravou em vários lugares do mundo, entrevistando várias pessoas. E é engraçado que esse era um que eu tinha até uma certa dificuldade, junto com a sala de roteiro, da gente pensar em mulheres. E essa foi uma luta que eu tive dentro desse documentário, de trazer entrevistadas que discutissem no sentido antropológico, no sentido econômico, no sentido sociológico e até no sentido histórico, a história do dinheiro. Porque esse é um recorte, né? Aí a gente pode falar, quando a gente fala de machismo, de muitos recortes. Assim como agora eu estou fazendo um documentário onde a gente está falando de um tipo de trabalho que é muito atrelado ao trabalho feminino, a gente, infelizmente, ainda tem muitos recortes de trabalhos que são atrelados ao trabalho masculino. E falar de dinheiro, falar de economia, me parece muito mais uma coisa de homem, ainda é visto, né, como uma coisa de homem. Então, é,
trazer esse nosso espaço de luta que a gente tem dentro do set também para as telas, ele é fundamental, né? Então eu já parto desse lugar de discutir na sala de roteiro, de discutir no sentido da gente ter representatividade sempre que possível, né, nesses lugares. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí, outra coisa que eu acho fundamental é a gente ter um set mais equilibrado, no mínimo mais equilibrado. A gente está falando de diversidade de raça, a gente está falando de diversidade de gênero, e quando a gente está muito habituado a trabalhar de uma determinada maneira ou com as mesmas pessoas, a gente vai falar, meu Deus, mas eu não consigo contratar pessoas negras para fazer o filme. Oh, meu Deus, eu não consigo contratar pessoas trans para estar na equipe comigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa situação é encontrar meios da gente furar essa bolha também, né? Existem, como eu falei, existem grupos de mulheres que discutem, e mulheres, por exemplo, mulheres que são da fotografia, mulheres que são assistente vídeo assiste, né, que trabalha com vídeo assiste, que tem esse grupo, e que se você falar, trocar entre elas, alguém sempre vai te indicar pessoas para elas terem oportunidade de estar no set. Então, a gente está falando de cargos técnicos, de cargos criativos, né, que a gente consegue trazer mulheres para esse espaço. Então, a primeira coisa, pensando numa etapa de produção, eu diria que é a luta de você debater com o diretor de produção, com o platô, com o diretor ou diretora de fotografia, com a diretora, com o diretor, de falar, olha, eu quero diversidade no meu set, eu quero diversidade na produção desse filme. E durante todo o processo, né? Na etapa da montagem também, por muito se a gente for pensar na história do cinema, antes quem fazia a montagem, como era um trabalho muito manual, né, de você ter que colar de fato o rolo, né, o filme, era um trabalho atrelado à mulher. E aí, de repente, virou digital, foi para o computador, a montagem ela acaba tendo, e virou muito criativa, né? Porque o montador, ele também coloca muito do olhar dele dentro do filme, virou um trabalho masculino. Então, pera lá, a gente tem que debater isso também, né? Então, eu tenho que trazer uma montadora para dentro do filme também. E isso faz com que, voltando para o arco dramático da história que a gente conta, isso faz com que a gente dê um outro sentido, muitas vezes, para a obra. Tem, um, tem vários filmes, né? Mas muito sensível isso. Mas eu me recordo de um filme maravilhoso que a gente está nesse filme está retratando uma cena de aborto. É um tema caótico, né? Que tem se debatido muito no Brasil, mas é um filme francês. E o filme, nessa cena de aborto, foi feito por uma mulher. E aí, a hora que essa mulher tá passando pelo aborto, na mesma cama que ela, né? Uma mulher está numa casa muito pobre, e na mesma cama que ela está sendo, que está passando pelo processo de aborto, tem um bebê do lado dela, e você vê ela olhando, ela não toca o bebê, mas ela olhando para o bebê, e o bebê, de alguma maneira, se movimentando, olhando para ela. E ela passando pelo processo de aborto. E é uma cena tão sensível. E a gente, mulher, né, mulher que quer ter filho, que não quer ter filho, mas possivelmente todas as mulheres. Eu não sou uma pessoa que tem um filho, não sei se em algum momento eu vou ter filho, e já pensei na maternidade inúmeras vezes, no sentido de querer ou não querer. Então, eu acredito que a maternidade passa na cabeça de todas as mulheres, no sentido de querer ou de não querer, né? Quando muito isso é uma possibilidade, que é o que a gente gostaria, né? Que maternar fosse sempre uma possibilidade. E aí, só uma mulher conseguiria retratar aquela cena daquele aborto, porque é uma questão cara para a gente, né? É uma questão sensível para a gente pensar sobre a maternidade, sobre o nosso corpo, sobre o poder que a gente tem sobre o nosso corpo, né? Então, esse nosso olhar, ele é fundamental, na verdade, para a gente tratar e retratar histórias agora do nosso ponto de vista, né? Só lembrando de uma outra entrevista, de um programa noturno nos Estados Unidos, se eu não me engano é com a Kate Blanchett, e ela está sendo entrevistada, e aí, nesse programa, ela fala: olha, a gente, quando nasce, nós mulheres, a gente aprende a falar uma linguagem e os homens aprendem outra. Acontece que a gente já cresce falando a nossa linguagem, tendo que aprender a falar a linguagem do homem. E o homem, isso não acontece, né? Óbvio que falar essa linguagem ela é muito metafórica, ela é carregada de sentido cultural.
do sentido do que é ser uma mulher, né, no fim das contas. E para o homem isso não acontece. Então, muitas vezes, a gente tem a sensação, na verdade, às vezes não é nem a minha sensação, né? A gente não é compreendida. E a gente sempre tem que compreender um homem, mas a gente não é compreendida. E isso daí acontece quando a gente dirige um filme, isso acontece quando a gente produz um filme, isso acontece numa sala de roteiro, né? Então, essa coisa de que você, se você não está num espaço só feminino, só com mulheres, muitas vezes você quase que traduz o que você fala, ou pior, né? Algum homem explica, olha, pera lá, o que a Tami quis dizer foi isso daqui. E aí ele tenta recontar aquilo que eu falei. Então, esse é um ponto, pensar na linguagem também como um lugar é, de machismo, né? Um lugar que é carregado de sentido, que é carregado de cultura e que às vezes, muitas vezes é sublevado e que isso faz com que a gente mantenha uma das razões, né, da gente manter esse machismo que a gente já sabe que ele é estrutural, que ele está fundante em todas as partes da sociedade e que ele está também na construção, embora a gente pense que o cinema ele pode ser uma arte e a arte é livre, não, pera lá, o cinema ele não é tão livre assim. A gente está falando de um produto, já que a gente vive na era de que tudo é produto, a gente está falando de um produto que custa dinheiro, que custa 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10, 15, 20 milhões ou até mais. E aí torna ainda mais difícil, muitas vezes, a nossa linguagem, né, a nossa fala, o que a gente pensa, de ser realmente ponto de continuidade, né? Ponto de referência muitas vezes para aquele espaço. Então, esse é um lugar que a gente tem que ficar reforçando constantemente, né? Que a ideia é sua, ou que o projeto é como que a ideia é sua no sentido de que você vai realizar daquele jeito sem ter essa tradução de o que a Tami quis dizer foi. Então, eu acho, para mim, pensando em machismo, machismo no set, machismo na vida, né? Essa coisa da linguagem é um ponto que pega muito, né? Fora quando a gente pode falar, óbvio, de assédio, de importunação sexual, assédio sexual também. Já, já, já teve vez, pensando em toques, que eu estava de vestido com as costas de fora, e aí o rapaz, o homem, estava indo embora, né, pós um catering de final do dia, estava indo embora, deu tchau para todo mundo, numa boa. Aí ele chega para mim, ele me abraça e passa a mão nas minhas costas e fala tchau, esfregando a mão nas minhas costas. Pera lá, eu não quero ser essa pessoa que você vai esfregar as mãos nas costas e que você acha que você tem o direito de esfregar as mãos nas costas ao final de um dia de trabalho, né? Isso é nojento, isso é importunação sexual, né? A gente não quer passar por isso. Então, volto a falar, né? Ainda tem muitas barreiras que a gente tem que derrubar. E eu acredito que estar num espaço desse, debatendo isso, faz com que a gente perceba que, óbvio, não é só com a gente está passando por uma questão essa semana também sobre a questão de importunação sexual. A gente percebe que não é só a gente, então ter espaço para debater machismo, para que a gente consiga realizar a nossa profissão com segurança, e de uma maneira livre, no sentido de que você não vai ser interpelada por você ser mulher, que ninguém vai encostar em você com algum desejo carnal, e pelo contrário, essa pessoa te respeita. Infelizmente, para a gente estar nesse lugar, ainda a gente precisa desse lugar de debate, a gente precisa desse lugar de estarmos todas juntas, né? Isso que é essencial. Ótimo, vamos, Isa. Bom, eu acho que a gente combate fazendo. Eu vou até levantar uma questão aqui do etarismo da mulher, porque aí eu estou falando aqui no meu lugar, porque o que que eu percebi, por exemplo, é diferente quando você já está há anos trabalhando e as pessoas mais jovens, elas se espelham em você, elas te respeitam, do que quando você está começando. Por exemplo, voltei a estudar, eu estou com 48 anos hoje, você viu? Em 2015 eu me formei em cinema. Então, o olhar que eu tinha em relação a isso de outras pessoas para mim é de que talvez eu não fosse uma pessoa capaz. É, e hoje
essa é invertido, porque eu sou uma pessoa mais velha, mas já estou há alguns anos, então os jovens que me veem já têm um outro respeito, é um outro olhar, né? Então, o etarismo, nesse lugar, hoje eu já conquistei esse lugar, só que também para as mulheres que estão chegando. É como se a mulher que tivesse 50 anos não tivesse mais, não fosse mais, não tivesse mais ideia de para trabalhar, teria que se aposentar, né? A gente traz aí, a gente o machismo, não só o machismo, como também é, todas as questões que permeiam o nosso universo feminino também, como ser mãe, né? De, ai, aquela pessoa não dá porque ela tem filho, né? Então, esses lugares, hoje posso falar, hoje eu estou num ambiente seguro, que eu mantenho uma equipe, mas que eu já vi questão que você levantou aqui de assédio, né? De assédio, porque essa questão do machismo que eu acho que mais pregna é como eles nos objetificam, e isso geralmente acontece às nossas costas, e você tem que ficar atento a isso. E hoje existe um profissional no mercado que se chama RH de 7, que esse profissional, ele não é só o contratante, mas ele treina essa equipe, ele também olha o roteiro para ver se não tem questões lá de transfobia, racismo, outras questões, ele tem esse poder de vetar. Então, é uma produção nova que chegou, né, e algumas grandes produções estão trabalhando com isso, exatamente porque a, a, a gente tem, né, a questão da mulher, a questão da transfobia, da questão do racismo, são várias questões dentro desse espaço. Então, quando a gente faz, e hoje eu não tenho ninguém na minha equipe que me desrespeita. É porque, assim, eu sou é a pessoa que traz dinheiro, a pessoa que vai dirigir. Então, eu estou nessa posição, né? Em Casa Sete Grande, já estive como atriz, né? Gravei algumas produções recentemente e é diferente, né? Você não está ali envolto dentro daquele, mas você geralmente vê que é tudo, geralmente, muito masculino. E também uma questão que eu acho, assim, relevante em falar, por mais que estamos nos colocando de que nós estamos conquistando, quando você vai para um set de um grande stream, por exemplo, dificilmente você vê uma mulher que, de fato, ela pode ter lá como é que eu digo? A função, né, de direção, mas ela não tem, ela não consegue, de fato, tomar uma decisão. Isso depende. Então, eu já vi que nesse lugar, em alguns dos espaços que eu já permeei, que eu já até falei com uma direção, né, que é uma diretora grande, de produção, olha, infelizmente é o canal. A gente tem esse lugar também dentro do set. E, infelizmente, eles ainda são dirigidos por homens. Então, até essa é a questão. Então, no meu ver, o combate é você fazendo e provando que você é capaz. Então, tanto com mulher como uma outra mulher, eu não estou falando de competição, não. Não de competição, eu acho que é de somar. É que eu sempre digo, cinema a gente não faz sozinho. Então, às vezes, a pessoa me traz uma questão, um exemplo. É, eu, um dos meus últimos sete agora, que eu falei para vocês que eu queria ser só atriz, eu me dei o meu papel, sou a protagonista do meu próprio filme. Não é uma questão de ego, é uma questão assim de, de estar e ocupar um espaço que eu sempre quis estar, que é um personagem que eu tenho certeza que ninguém me daria, né? Inclusive, a gente vou estrear com ele agora no 17º Encontro Cinema Negro dos Osmos no Rio de Janeiro, morrendo de medo, assim, né? Porque é um filme que fala sobre a sexualidade feminina, da após 40 anos, 50 anos, que é um lugar também que nós mulheres ainda temos que retomar o nosso protagonismo, porque a gente vê poucas obras nesse lugar. É, e aí, eu dividi uma questão com vocês. Eu tenho cena de nudismo, por exemplo, nesse filme. E quando eu tirava a roupa no set, o set inteiro, sério. Era um filme dramático, que tinha tons de comédia. Então, assim, era muito respeito.
dentro da equipe eu tinha homens, mas em cada equipe eu tenho mulheres também junto trabalhando. Então, eu me senti segura nesse lugar. Então, como estar eu fico imaginando num outro set que você. Porque hoje em dia o que acaba acontecendo, você dirige geralmente projeto seu. Ou você é roteirista, né? Para você chegar, alguém te convidar para você dirigir, é mais o roteirista, né? Que olha o meu projeto, é diferente, né? Então, dificilmente você é chamada para dirigir outros projetos quando você está nesse lugar ainda, porque geralmente são os homens, e a gente também tem uma questão de que do estereótipo dentro desse machismo que mulher não dirige ação, mulher não dirige talvez terror, então a gente só vai falar, né? Então como a gente modifica isso? É trazendo narrativas, né, de personagens também femininas nesses lugares que a gente vai desconstruindo esse imaginário. Eu acho que esse é o poder do audiovisual. Desse imaginário de que a mulher não está numa posição de liderança, que ela tem que ser motivo de chacota, que ela não pode ser uma líder, quando a gente traz para esse outro lugar também. Então, as narrativas também, como você mesmo colocou, de extrema importância para formar também novas pessoas, novos empreendedores, novos cineastas que vêm. Então, é tudo um reflexo de que a gente também vê como representatividade também. É isso. A gente sabe como é complicado para nós mulheres estar no set, ocupar um lugar de diretora, né? Porque, como Isa acabou de comentar também, às vezes você chega com teu roteiro e é um homem que vai dirigir, ou tem uma produção, aí tem uma diretora e um diretor, aí o diretor é escolhido. A gente vê como é complicado para a gente nesse meio, né? E a Tamiris também no comecinho ela comentou sobre essa questão do respeito, né? De entrar uma diretora e falou, entrou a diretora. E todo mundo ali é a diretora. E não, é uma diretora. Nossa, tu dirige. Então, assim, às vezes eu falo para um homem, eu sou diretora de teatro ou de cinema. Nossa, diretora de cinema. Como se isso fosse, né? Ganhou um prêmio milionário aí por ser diretora. Não reage normalmente igual chegar, eu sou diretor de teatro. Cara, que massa, tu é diretor. A gente vê muito isso, né, no Aí, set. ó, A gente. não é te cortando, não, mas falando disso que você está colocando, Ah, eu sou tímida de falar que eu sou cineasta. Eu falo que sou produtora audiovisual. e a gente tem que falar mesmo, e a gente tem que, não tem que ficar com vergonha ou ficar com timidez, e a gente ocupar esse espaço que é nosso, que é de direito. Eu acho que a gente é uma luta diária que a gente tem, mas que eu acredito que a gente precise de algum, sei lá, de mais políticas públicas que venham para nós mulheres, agora com esses editais que saiu aí da Paulo Gustavo, saiu, né, da Aldir Blanc, a gente ganhou alguns pontos, pelo menos lá na Paraíba tinha alguns pontos se você fosse mulher, né? Tinha que ter lá, mas ainda é muito pouco. A gente vê as mulheres ocupando esses espaços, ainda é muito pouco. A gente precisa de mais, porque todos os dias a gente tem que provar que a gente é boa no que a gente faz, né? É como se a gente, não, eu sou boa e você tem que provar e as pessoas te questionam e você tá ali, você estuda, você corre atrás, você tá fazendo mas isso cansa. Chega uma hora que cansa muito. A gente tem que provar diariamente por você ser mulher que você sabe assumir aquilo dali que você sabe fazer. Partindo disso que a gente está debatendo, o que é que vocês pensam, o que vocês veem que futuramente possa acontecer para que isso seja 50%? Porque a gente tem lutado para os nossos sets ser 50%, ser 80% ou ser 100% mulheres. Nós, mulheres, estamos dando oportunidade para outras mulheres, mas os homens, a gente vê que nem sempre é assim.
Dificilmente você vai pegar uma produção onde o diretor é homem, o roteirista e tal, e vai estar 50% homem, 50% mulher, ou vai estar 80 mulher, e coisas que a gente está fazendo. Então, é isso. Eu acho que a gente já está dando o pontapé inicial, que é a gente se unir, as mulheres se unirem para fazer. Mas, partindo disso, o que é que a gente pode fazer ou lutar ainda mais do que a gente já luta para que isso chegue de igual para igual? É, bem, eu acredito que o primeiro ponto é o lugar que a gente está, onde a gente consegue, o lugar que a gente está de trabalho, né? Desde da função que a gente exerce até o tipo de conversa que a gente coloca nesses ambientes, é fundamental a gente sempre pensar em questões de raça, em questões de gênero, em questões, trago a fala da Isa de etarismo, né? Que é realmente fundamental pensar em questão de etarismo, e que não era um ponto que se pensava muito e que ainda bem hoje a gente já começa a ouvir, eu não sei se sou eu que tá chegando muitas coisas para mim sobre etarismo, sobre a mulher 50 a mais no trabalho, ou se realmente isso está acontecendo, se a gente está trazendo isso mais para o debate, né? Então tem aquela questão do algoritmo, mas para mim isso de alguma maneira hoje chega bastante. Questão da transfobia, então, eu acho que criar um espaço de debate é sempre muito importante. E debate não no sentido oficial, né? Mas no dia a dia, como a gente consegue trazer isso para o dia a dia. Eu tenho uma sorte que na produtora, na Opera House, eu tenho um sócio que é homem, cis, mas ele é uma pessoa que é, sempre, ele é uns 10, ele é 15 anos mais velho que eu, mas ele sempre, desde os anos 90 ele já trazia essas questões de raça e de gênero sempre no discurso dele. Então, minimamente não, de um jeito, eu achei que isso foi fundamental, na verdade, para nossa sociedade na produtora, né? Porque você tá junto com uma pessoa que tem que vibra da mesma forma que você em relação a questões sociais, é fundamental, né? Do que a gente sabe que existem pessoas, inclusive no cinema, assim como existem em outros lugares, que são pessoas que não são prazerosas de se conviver, né? Que falam muitas frases de machismo, muitas frases de racismo, e que a gente escuta e que muitas vezes no cinema e em qualquer lugar a gente ou ignora, porque você fica pensando nas suas questões, no sentido de que você tem que tocar aquele trabalho, de que você tem que realizar, ou se você bater de frente, a pessoa acha que você está de mimimi, né? Usa até esse termo. Então você também tem que buscar um espaço, né? Um equilíbrio que você consiga realizar suas coisas e trazer as coisas para um debate, num sentido mais não mais leve, né, mas num sentido mais ameno, muitas vezes, para a realização de um trabalho, né? E aí a questão também de você indicar pessoas para os seus colegas, de você indicar pessoas. Chega um roteiro de algum colega seu, de alguma colega sua que está pedindo para você ler e fazer considerações. E aí você poder indicar pessoas que são mulheres trans, que são homens trans, também é fundamental. Então, a gente sabe que o cinema é uma bolha, né? A gente ainda tem muito desse lugar da bolha, principalmente quando a gente está falando de eixos, né? De cinema Rio, São Paulo. É, e aí você furar isso é muito difícil. Principalmente para quem aí você está falando da parte técnica, da parte criativa, né? Você entrar nisso, né? Você se tornar um assistente de câmera, você tem que conhecer o diretor ou a diretora, muitas vezes, porque é ele que vai te indicar. Então tem muito esse lugar de um cinema ainda que indica. Então, se ele existe, se esse cinema que indica ainda existe, como que a gente pode fazer esse cinema que indica ser menos é, branco, hétero, homem, cis possível? Como a gente consegue trazer diversidade para esse cinema que indica? Então, eu acho que isso é fundamental. Um outro ponto também fundamental é a questão que a gente tem quando a gente fala de políticas públicas, principalmente de editais, né? Aí, para a lei do audiovisual, por exemplo, não é um ponto
pungente, mas quando a gente fala de editais, ele está se tornando pontos pungentes, que é a questão da política afirmativa. Então, você tem política afirmativa para etnia. Então, se você tiver uma mulher diretora indígena, você vai pontuar. E isso é bom, porque cadê a visão de pessoas indígenas, muitas vezes, para retratar até mesmo a sociedade como um todo, ou comunidades indígenas, ou o que for, né? Quantas vezes, inclusive, a gente teve no cinema, a gente teve em TV, em novelas, pessoas indígenas sendo retratadas por homem branco. Então, ou pessoas de vários lugares do Brasil sendo retratados por carioca, né? Carioca branco. Então, isso é importante, a gente pensar na diversidade em todos os lugares. É importante a gente, de alguma maneira, tem que agradecer as políticas afirmativas, porque eu acredito que as políticas afirmativas fez com que a gente tivesse e tenha um aumento de mulheres, por um exemplo, na direção, um aumento de pessoas pretas na direção também. E aí, agora, na Paulo Gustavo, aqui no município de São Paulo, por um exemplo, agora, eu não me recordo, na verdade, se é no município ou no estado, mas teve, se eu não me engano, 2 vagas eram para pessoas indígenas, o que é legal para caramba a gente ter. Ah, mas aí ele ficou com uma nota muito abaixo do que o último colocado, que ficou na lista de suplente, que inclusive nem estava com política afirmativa. Sim, mas se ele não tiver uma oportunidade para ele começar, ele nunca vai conseguir melhorar o trabalho dele. E aquele primeiro que ficou na lista de suplente e que está reclamando, é uma pessoa que já fez e já faz pra caramba. E é óbvio que ele vai ter a maior nota, porque ele tem experiência, porque ele tem portfólio, porque ele tem muitas vezes contatos de pessoas altamente experientes. Então é importante a gente também, principalmente quando a gente está falando é, de política pública, que a gente abre espaço. A gente sabe que tem política pública que foca em filme comercial, e isso é maravilhoso. A gente sabe que tem política pública que foca em filmes de curtas, onde muitas vezes esses curtas eles têm que ter uma temática mais experimental, artística, no sentido que são curtas que vão para festivais, que acaba sendo o caminho do curta, muitas vezes, que o brasileiro, o médio, não tem o costume de assistir curta-metragem. Então, normalmente, a vida dele se dá indo para festivais. E aí, tudo isso vai virando repertório. E como a gente faz para a gente entrar sem a gente ter repertório? Mas a gente quer entrar, a gente quer fazer, mas aí a gente entra quase que numa situação circular que a gente não encontra uma saída, né? Então, as políticas afirmativas, elas chegam como um lugar de saída para muita gente, né? Como um lugar de saída, na verdade, de dar o primeiro passo, né? De você poder contar sob seu olhar. E essas pessoas que ganham não são pessoas que são apartadas do cinema, né? Que não têm nenhuma experiência, mas são pessoas que têm pouca experiência e que, se não tiver política afirmativa, possivelmente nunca vai realizar. Então, é essencial para a mulher ter política afirmativa, é essencial para toda a diversidade ter política afirmativa, até que a gente chegue no terceiro degrau aí da mulher chegando numa num set de filmagem, e tanto faz se ela for mulher ou homem, e tanto faz se ela for uma pessoa preta ou branca, e tanto faz se ela for uma pessoa cis ou trans, tanto faz. Então, para a gente chegar lá, a gente tem muito que caminhar, e a política afirmativa é sim um ponto que converge para esse lugar e que eu acredito ser essencial para a gente chegar lá. Isa, Aí a Tamira está falando, eu tô aqui me remexendo na cadeira. Por quê? Porque pode até abrir, eu não sei se pode, né? Ela pode responder também se eu falar, né? É, retrocesso, a gente está passando por um retrocesso. Tudo isso que a gente já conquistou, estamos no retrocesso. É medonho falar isso, e seguindo da forma que a gente está hoje, 50% não vai acontecer. Pelo menos nos próximos 100 anos. A gente, como artista também, não só como artista, como pessoas, você colocando a sua visão como uma mulher branca, que isso é bem, bem.
penso mais mulheres como você, mais homens que pensam como você, por quê? Você pode abrir seu microfone e falar para mim. Eu não sei se você está acompanhando os editais agora da Audi Blanc e PROAC, do Estado de São Paulo. Uhum. E teve as ações afirmativas na Paulo Gustavo. Olha só olha a situação. Teve a ação afirmativa na Paulo Gustavo, com as pontuação para mulheres, inclusive, que é uma questão que a gente também tem que bater um pouco na tela de não ter eu acho muitas vezes que editais exclusivo para mulheres, eu acho ele exclusivo, de exclusão. Por quê? Porque a gente vai depender só daquele edital para poder produzir, que nem aconteceu com o edital do RUT, com um valor de 2 milhões, quando está acontecendo vários outros editais no FSA, com não sei quantos milhões, e que a gente está nesse lugar, como você colocou. Por quê? O que pontua é portfólio, é um dos requisitos. Se você não tem dinheiro para produzir, como que você vai produzir? Como você vai chegar? Não adianta você só fazer um editais fechado. Comecei a falar com você agora daqui de São Paulo, por quê? Estava lá na lei Paulo Gustavo, a ações afirmativa. E aqui em São Paulo já vem assim pelos artistas uma luta assim não só por ações afirmativas, como também ações de cotas de cidades, para que somente não só a capital tenha o poder aquisitivo de produzir. Então, essa luta vem de muitos anos. Então, todos os editais tinham pontuação para mulher, tinha pontuação para negra, tinha pontuação, enfim. Para pessoas Não sei se você indígenas, observou, esse agora, não. O PROAC não. O PROAC não agora tem. não. E o PROAC, não sei se você sabe, aquela verba do PROAC hoje é o de Blanc também. Esse dinheiro que está rodando no PROAC é o de Blanc. E lá exige que tenha ações afirmativas, principalmente pessoas negras. E aí o Estado vem e faz o seguinte: vou até colocar isso porque eu deixar clara a questão do retrocesso, para que todos os estados, todos os políticos, todas as pessoas envolvidas ficarem atentas às questões, porque isso exclui. O que fizeram simplesmente? Se você acompanhou os digitais PROAC, é, todas as linhas tiveram ações afirmativas, mas nenhuma teve pontuação para mulher como foi ano passado. Tiraram tudo. Fizeram uma linha exclusiva de 150 mil para projetos de mulheres. É isso que eu falo Agora que é nesse excluir. PROAC? Nesse PROAC? Nesse, nesse. Não, esse PROAC eu não Isso que eu falo. acompanhei, infelizmente. Isso que porque ele é a verba da Audi Blanc, então tem bastante dinheiro envolvido. Entendi. Então, quando eu falo que edital exclusivo para mulher é excludente, porque a gente não pode competir com mais grana em outros lugares. Como que a gente vai conseguir fazer projetos de qualidade, conseguir se manter no mercado se a gente. E eu falei agora só de mulher. Todas as linhas colocaram ações afirmativas, que a própria a lei Aldir Blanc pede, porém. Os editais de maior valor, que são os de 4 milhões, eles não colocaram ação afirmativa, no estado que sempre colocava. Não há ação afirmativa, não tem vaga reservada para pessoas negras. O que conta nesse edital é o portfólio. Alguém questionou a secretaria, falaram que as pessoas negras já foram atendidas na Paulo Gustavo. É como dizer o quê? Olha, o pessoal que fez o Enem com ações afirmativas o ano passado, esse ano não vai ter, porque o ano passado já teve. Ela caiu, eu acho. Acho que ela teve um bug da informação que eu tô dando. Isso é um retrocesso, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não vai chegar, não vai continuar. É uma luta constante. Então, olha só, olha que bizarro eu tô colocando aqui. No estado de São Paulo, que ações afirmativas era uma questão que era sempre colocado, simplesmente nas linhas de maior valor, eles acham que a gente ainda não precisa. Desculpa, Então, Juliana. Não, eu ia Pode colocar. falar. Não, eu só ia ela colocar voltou. aqui. Voltei. Desculpa, gente, eu caí. Mas eu ia Não tá me colocar aqui. colocando isso, como você falou que não viu, porque é dessa forma que a gente começa a retroagir. Coisas que a gente já Mas conquistou. eu Oi? ia colocar aqui um ponto da Paulo Gustavo que eu achei interessante e que eu falei que na Paulo Gustavo, inclusive, a gente participou nessa do PROAC, eu estou realmente assim, full, não conseguia pensar em nenhum projeto agora para colocar, mas na Paulo Gustavo eu me recordo que tinha
essa questão realmente, assim, se eu não me engano, foram 12 projetos selecionados, para aquele, inclusive, de 4 e 6 milhões. Lembra que tinham dois projetos de longa, de 4 e 6? E lá tinha mesmo, ou não era de 4 e 6, era de 1 milhão municipal. Estou achando que eu estou confundindo com municipal. E Que tinha esse lugar de você ter pelo menos dois projetos que tem que todos. ser com mulher preta, tem que ser dois projetos que sejam pessoas indígenas, tem que ter dois projetos que sejam pessoas mulheres. Então, isso daí eu acho essencial, que no total você tem 12 vagas, pelo menos 8 você tem que ter diversidade. Aí as Mas outras aí eu te 4. falo. Mas aí, Oi? Tamires, eu te falo. Fez na Paulo Gustavo, agora nunca mais precisa fazer. Não, pelo contrário, eu achei isso maravilhoso, eu acho que isso tem que ser replicado, e é para isso que a gente tem que Mas, lutar, né? mas isso veio de olho do governo federal. Porém, hoje, o que aconteceu? O dinheiro é verba federal também, que é Dodge Blanc, e não foi feito nas maiores linhas. Não foi feitas. Eu não tenho como disputar com o meu portfólio com uma grande produtora que tem 200 mil filmes. Concordo, Então, concordo, isso é concordo. excludente. É excludente fazer de tal exclusivo. Por que que no FSA não coloca lá também, para a gente disputar com igualdade? Não, a gente não tem isso. Então, a gente tem que, quando a gente fala em política, vamos fazer política pública de verdade. Não adianta fazer de tal exclusivo, que ele é excludente. Sabe, eu acho que É, todos os estados, mulheres, quem estiver me ouvindo, lutar para que no FSA também tenha, sabe? É lutar porque a gente vai perder o que a gente já conquistou. e durante a Paulo Gustavo teve muita luta, né? Teve muito grupo, muito GT, as pessoas falando, as pessoas discutindo como que ia ser bom, e isso foi incrível, esse momento da Paulo Gustavo, e talvez seja por isso que a gente teve uma Paulo Gustavo focando um pouquinho mais na diversidade, um pouquinho Bom, mais, mas mas aí o que chama pouquinho. atenção, olha só, Aline, também, olha o que me chama atenção. A gente temos uma secretária, hoje aqui em São Paulo, uma secretária de cultura mulher, e ela tira as cotas das mulheres. Não... Gente, então, É, olha, aí, olha, aí a gente- olha, aí- é que aí a gente já vai para um debate, né, que a gente é, está falando de, infelizmente, de tipos de governo, né, de ideologias de governo, e a gente sabe que a gente tem um tipo de governo federal, estadual, municipal, né, a gente está, e que não necessariamente o que vem do federal é de fato executado no estadual, ipsis literis, né, vide esse da Aldir Blanc agora que você está comentando, que é para ter política afirmativa, mas não foi tão bem assim aplicado, talvez nem tenha sido aplicado essa não política foi afirmativa. aplicado. Tem uma associação, por exemplo, de produções negras nacional que questionou a secretaria, até agora ninguém teve retorno sobre essa questão. Mas o que eu quero colocar é que a gente tem que ser agente ativo, a gente não pode ser passivo. Esse é o problema. A gente não pode ser passivo. É, É um 50% a gente não vai alcançar desse jeito. eu acho, meninas, que é importante essas políticas importantíssimas. Eu acho que a gente consegue, com essas políticas, chegar, né, ultrapassar alguns obstáculos, algumas barreiras. A questão do etarismo, né? Vocês tocando na questão do etarismo. Eu vi uma entrevista da Ingrid Guimarães esses dias e ela dizendo que os projetos dela a partir de agora vai ser para mulheres de 50 a mais, porque ela já começou a sofrer. Tanto que ela dá um exemplo, ela diz, se eu estou sofrendo, imagina quem não tem acesso. Né? E esse meu último filme, né, de curta-metragem, ele traz exatamente essas questões do etarismo. Eu juntei coisinhas e mostro o amor na terceira idade, dou uma alfinetada nessa questão de produções, de representar a gente, né, o nordestino de um jeito totalmente diferente do que somos, com sotaques e tal. Eu também acho importante a gente, Tá a rodando? gente... Oi? Tá circulando? Tá circulando? Vai ser lançado agora no final do mês. Quero ver. É, Que eu tô também com vai a ver, vai cinquentinha ver. secundária. Vai ver, vai ser lançado agora no final do mês. Então, eu acho importante a gente também, dentro das nossas obras, a gente trazer essas críticas, eu acho que são importantes para mostrar que nós não somos só isso. Acho importante essa questão
da gente lutar e debater. Eu acho que a Paulo Gustavo eu acho que foi o Brasil inteiro, porque eu tenho amigos aí também em São Paulo e foi nessa luta. Eu acho que o Brasil inteiro se uniu por conta da Paulo Gustavo e a gente via, né, participava de grupos de debates do estado do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, de São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente via que eram as mesmas questões e todo mundo lutando. Eu acho que está na hora de a gente se unir mesmo. Na Paraíba tem um grupo chamado União das Mulheres do Audiovisual Paraibano. Então, tem todas as mulheres que é do audiovisual paraibano, a gente participa desse grupo. Então, assim, a gente está muito ativo exatamente por conta disso, de a gente ocupar esses 50%. Pelo menos 50%, né? Chegar a 50%, que se a gente for botar no papel, a gente não ocupou nem 5% desse lugar ainda, mesmo com essas políticas afirmativas que eu acho importante, né, ter essa inclusão mesmo, de ter, de negros, de indígena, né? Eu tô numa luta gigantesca, porque eu sou neta de índio, minha aparência você já vê que é de índio e tal, e eu perdi o edital, porque eu não tinha um documento assinado pelo cacique da tribo. Por mais que eu tivesse toda uma história, né? Mais que eu tivesse história dentro da universidade, de trabalhos universitários voltado para isso, eu acabei perdendo. Então, assim, é importante que tenha, é importante para a comunidade LGBT, etc, etc e etc, né? Que tem tanta coisa. Então, é importante que a gente também, dentro dos nossos projetos, a gente também pense nessas pessoas, né? Quando a gente for, porque assim, quando você é convidado, é uma coisa, mas quando você tem seu projeto, que você roteirizou, que você vai dirigir, eu acho importante que a gente pense nessas pessoas, né? Pense nas mulheres, dê oportunidade às mulheres e também nessas pessoas. Ó, Eu acho muito importante. Sim, pode ó, falar. só para concluir, uma questão que é extrema importância para a gente continuar crescendo mais mulheres é a formação. E a gente também não vê muitos editais formativos, até porque o audiovisual é caro, é caro. Então, a gente precisa ter mais ações afirmativas e deixar aqui também um chacoalho de responsabilidade para a gente que executa projetos por editais. Dá contrapartidas de fato que vai fazer a diferença para as pessoas. Eu tenho esse compromisso, eu tenho. Vou dar uma contrapartida que eu vou, de fato, trazer uma ação formativa para aquela pessoa dentro do audiovisual. Eu tenho esse compromisso comigo, então eu deixo isso aqui também, de ter esse compromisso, de ofertar uma contrapartida que, de fato, você vai conhecer pessoas, porque dali que começa esse network, dali que você começa a conhecer pessoas que podem começar a vir a trabalhar, é muito essencial fazer contrapartida com responsabilidade. Vai falar, Tamires? Você Vou ia falar falar. alguma palavra, por favor. Não, eu vou falar aqui, eu concordo com a Isa. Aqui em São Paulo, a gente tem um instituto, eu e o meu sócio da produtora, a gente tem um instituto de cinema também, e aí a gente pensa em formação. Na verdade, assim, o Instituto de Cinema ele já nasceu nesse lugar de tentar fazer uma formação, em primeiro lugar, que seja mais barata, que seja mais inclusiva, inclusive porque por muito tempo quem fazia cinema, a gente está falando que são pessoas que tinham dinheiro. Eu vou pagar uma faculdade 4, 5 mil reais por mês. Para eu pagar uma faculdade, são 4 anos. Eu vou passar numa universidade pública, a gente sabe a dificuldade de passar numa universidade pública, principalmente quando você está falando de um ensino médio que é precário, e normalmente quem acaba acessando, ainda bem que também a gente tem hoje a questão de política afirmativa para acesso à universidade pública, mas por muito quem acessa à universidade pública são pessoas que fazem ensino médio em escola particular, enfim. E aí, quando o Instituto de Cinema nasceu, ele já nasceu com esse propósito de trazer uma formação de qualidade que seja acessível, porque você não precisa cobrar 5, 10 mil reais no curso. Não faz sentido. Porque se você cobra 5, 10 mil reais no curso, você está falando que é homem
branco tem dinheiro praticamente que fazia durante todo esse momento. E aí o que a gente começou a fazer aqui foi principalmente trazer a cada 2 alunos, a gente dava uma bolsa. Então, a cada 2 pagantes, ainda assim, a gente, de maneira gratuita, convidava um aluno para fazer. E aí, esse aluno vinha a partir do CRIAR, do Escola de Notícias, de várias OS, a APAN, né, Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, aqui de São Paulo. A gente também deu inúmeras bolsas, no sentido realmente, a gente criou Mulheres no Cinema, aqui dentro do Instituto de Cinema, a gente convidou mulheres negras para debater o cinema negro. Tivemos professores para debater também o cinema queer, por um exemplo, porque isso é importante. É importante na formação, tanto de você criar uma formação técnica, como vídeo assiste, e aí a gente está falando, muita gente procura uma formação de cinema, e aí a pessoa acredita numa formação que seja direção de fotografia, roteiro, produção nem entra, na verdade, né? Direção de fotografia e roteiro. E aí, pera lá, pelo Cine, você tem mais de 100 profissões catalogadas. E onde estão a formação dessas mais de 100 profissões? Se a gente só debate sobre formação de direção de fotografia, de direção e de roteiro, né? Quando muito direção de arte. Então, também trazer cursos que, de fato, formem pessoas, que coloquem essas pessoas no set, que coloquem essas pessoas numa ilha de edição, né? Então, às vezes é um curso para a pessoa ser um assistente de montagem, e com o tempo ele consegue ser um montador. É um curso onde a pessoa aprenda vídeo assiste, ela consiga entrar no set, porque ela entende como mexe com vídeo assiste, ela entende como se forma uma equipe de fotografia. Então, isso é essencial também, a gente pensar, trazendo a fala da Isa, de pensar ações formativas, quando a gente está pensando em editais, ações formativas que não sejam rasas, no sentido de que a gente vai falar sobre roteiro, mas espera lá, o roteiro vai ser talvez muito mais difícil uma porta de entrada para aquela pessoa entrar. Então, talvez a gente possa falar, convidar a nossa assistente de fotografia, nossa assistente de câmera, e falar e dar uma atividade, uma formação, onde ela ensine, por um exemplo, pegue uma Ursa, qualquer câmera que ela vai usar, de repente, até no próprio set, e ensine as pessoas a mexerem com aquele equipamento, pensar em elétrica, pensar em iluminação, né? Que é uma coisa que é incrível quando um iluminador, eles entram no set, eles transformam tudo, todo o set com luz, né? E isso é um trabalho técnico que se aprende na técnica, se aprende com trabalho formativo, né? Então, eu reforço muito essa fala da Isa, da gente pensar ações formativas que, de fato, a gente consiga trazer alguma profundidade, ou profundidade mesmo, para que essas pessoas encontrem caminhos para elas entrarem na profissão, né? É, Só um parênteses, desculpa, ah, só para concluir, eu lembrei, nesse set que eu rodei esse primeiro semestre, uma das pessoas que fazia a. Ela era técnica de som direto, né? De captação de som direto. E aí ela estava falando o quanto a formação técnica para ela ser uma captadora de som direto transformou a vida dela. Porque, de alguma maneira, ela ganha um valor X por semana, e esse valor X por semana acaba trazendo mais qualidade de vida para ela e para a mãe dela. A mãe dela é uma diarista, uma trabalhadora doméstica, e que aí ela consegue ajudar a mãe dela, ela leva uma melhor condição de vida para a mãe dela, como captadora de som direto. E no cinema a gente tem profissões aliás, o cinema, para quem consegue fazer, né, técnicos que conseguem fazer regularmente, tanto mudar a vida. Então, trazer diversidade para o set também é uma forma da gente. Ai, perdi o sinal? Não. Não perdi, né? Perdi. Voltou. tá me ouvindo? Voltei? Tá me ouvindo? Tô. Voltou? É, deu uma travadinha, mas voltou. É, a gente está quase terminando já. Já me avisaram aqui que a gente está no finalzinho. Eu acho importantíssimo essa questão da formação. Se tem uma coisa que eu gosto é da aula. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar o conhecimento, porque quando eu comecei
E vocês tocando nesse assunto, eu também não tinha dinheiro, comecei lá no Rio de Janeiro, eu não tinha dinheiro para pagar os cursos e eu saía pedindo bolsa. Eu saía pedindo bolsa de estudo, né? Pedi bolsa no tablado, consegui bolsa no tablado, na casa da Gávea. Tinha um professor que, eu tive um professor que me ajudou muito nesse sentido de conhecer todo mundo, já era um ator conhecido, famoso, e ele conhecia todo mundo, e às vezes estava rolando um curso, e eu dizia, ai, vê se tu consegue. Eu pedia mesmo. Pedi para Camila Amado, para preparação de elenco, essas coisas todas. E para gente que é do interior, ser uma mulher nordestina, mulher nordestina, paraibana, e chegar nesses lugares é muito complicado. Aí eu saio do meu lugar, né, de nordestina, mas eu boto a questão das mulheres do interior de São Paulo, do interior do Brasil. Como é difícil essas pessoas chegarem, porque a gente que mora nos grandes centros, a gente tem mais facilidade de chegar a um curso, a de conseguir uma bolsa, e essas pessoas. Então, eu acho importantíssimo isso que vocês tocaram. Eu acho que se a gente formar, a gente chega lá. Porque enquanto mais pessoas sabendo, mais difícil delas serem enganadas, né? Tem isso. Então, eu acho que levar conhecimento é importantíssimo para que a gente dê um passo muito maior, porque a educação é a educação, o aprendizado é o aprendizado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que deveria ter muito mais oficinas voltadas para essa formação, editais voltados, né? E dentro dos editais ter também essas categorias de formação, de ser tudo bem Uhum. dividido e não ficar 80 para um lado, 30 para outro, 2 para outro, tá? Fica muito desigual. Né? Essa questão também que a Isa tocou de excluir um edital só para mulheres. Aí você que nunca fez, por exemplo, um longa-metragem, você não passa porque você não tem experiência. Você vai adquirir experiência como? Se você nunca fez, se você não tem oportunidade de fazer. Então, eu acho importantíssimo, eu acho que a gente deva cada vez mais se unir, né? Esse negócio de competição entre mulheres, eu acho isso o fim. Então, acho que a gente deve se unir de canto a canto, nesses quatro cantos do país, do estado que a gente mora, para a gente chegar lá, nós como mulheres, chegar lá. Porque se a gente parar para pensar e observar, eu observo muito, eu sou uma pessoa muito observadora. O grupo de homens, eles são muito fechadinhos entre eles, né? Eles são muito unidos entre eles. E as mulheres estão sempre rolando uma treta. Eu digo do nosso meio. Eu observo, né, no meu estado, o grupo é muito unido. Os homens são muito unidos ali, estão sempre juntos. As mulheres, que não sei o que e tal, às vezes não topa fazer um trabalho seu porque a grana é pouca, né? Mas não pensa, cara, eu estou me unindo a outra mulher, né? A outras mulheres para fazer. Então acontece isso, eu acho importantíssimo. Então, eu queria que vocês dessem aí, né, as suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo tão maravilhoso que está sendo. Bom, primeiro quero agradecer novamente o convite de estar aqui. Em segundo, obrigada por todas as falas, Patrícia, Isa. Eu acho que é importantíssimo a gente estar num lugar de fato onde a gente consiga trocar e trocar de uma maneira educada, de uma maneira super respeitosa, né, uma com a outra, né, um espaço de sororidade, né, trazendo essa última fala da Patrícia, e que a gente consiga realmente levar, criar mais espaços como esse de uma maneira constante, né? E que a gente consiga cada vez mais fortalecer os nossos sets e que a gente tenha resiliência, né? É difícil, a gente cansa, mas a gente não tem escolha, né? A gente, para estar nesses espaços, a gente tem que estar sempre defendendo esse espaço, né? Esse espaço, e acaba sendo um espaço de luta, né? E lutar em conjunto é muito menos difícil, né? Não vou nem dizer que é mais fácil, mas é muito menos difícil do que lutar sozinho. Então, esse espaço que a gente está também é um espaço de luta. E agradeço por ter vocês, então, lutando juntos, sempre discutindo e pensando essas temáticas, né, que são tão caras para a gente. Obrigada. Isa? Bom, eu volto a agradecer. Oi, já tá mandando embora? Aham. Então, bom, agradecer novamente por estar aqui com vocês, né? Tá
ampliando, né, esse debate, botando talvez uma luzinha, alguma coisa aí na cabeça de quem estiver nos ouvindo, seja homens também, tem que trazer eles para dessa discussão também, porque eles também faz parte, não é uma questão de excluir, não é sobre isso, né? É sobre a gente estar, sobre a gente ser, e focar nessa questão da nossa responsabilidade nesse lugar, de todos, é, e resistência, e, e principalmente a união. E volto a pontuar, não podemos ser passivos, senão a gente vai voltar e começar a retroagir, né? Gratidão. Quem quiser saber mais do meu trabalho, minha rede social é Izah Neiva. Tiver alguma questão, você, mulher, que for, de querer saber sobre esse universo, pode chamar direct. Eu adoro, sabe, de falar, pegar a mão das pessoas e falar, vamos, vamos, porque a gente não faz nada sozinho. Gratidão. É isso, meninas. Também gostaria de agradecer essa tarde com vocês, agradecer o evento aqui, o simpósio, que tá lindo. Estou aqui ao vivo, tá lindo, lindo, lindo de se ver. E desejar sucesso para nós mulheres, para todas as mulheres que fazem cinema no Brasil. E é isso. Obrigada e vamos cinemar, né? É. É isso, obrigada.